Olá, neste vídeo vamos explicar o algoritmo RSA, que é o algoritmo de codificação de mensagens mais utilizado nas comunicações pela internet, seja no envio de e-mail, seja no envio de dados pessoais. Este algoritmo, as iniciais RSA, representam os seus autores, Rivest, Shamir e Adleman, que são matemáticos e informáticos do MIT e que publicaram este algoritmo em 1977. Para explicar este algoritmo, vamos usar a seguinte terminologia. Vamos designar a mensagem a enviar por M e a mensagem codificada por C. Vamos considerar que ambas estas mensagens são números naturais enormes, da ordem de centenas de algarismos. É claro que as mensagens que normalmente nós enviamos são palavras, conjuntos de palavras, mas vocês facilmente percebem que podemos encontrar uma maneira de converter facilmente palavras por números, usando, por exemplo, os códigos ASCII ou qualquer outra codificação bastante canónica. Podemos transformar qualquer mensagem num conjunto de números. E, portanto, podemos simplesmente trabalhar com números e explicar o algoritmo usando números. Para o resultado mais importante que está por trás deste algoritmo baseia-se no Teorema de Euler. Por isso, vamos recordar este teorema. Euler generalizou o pequeno Teorema de Fermat para as potências para qualquer módulo base. Okay? E, portanto, o teorema diz que se tivermos um módulo n e um outro número inteiro que seja congruente, que seja primo com o módulo n, então temos que A levantado à potência de φ de n é congruente com um módulo n, onde φ de n é a chamada famosa função totient de Euler, não é? Que calcula o número de inteiros entre 0 e n que são primos com n. Este teorema permite simplificar muitos cálculos de potências desde que se saiba calcular φ de n. Eu recordo este exemplo de um cálculo de φ de n, quando temos um número inteiro n e fatorizamos desta forma, por exemplo, 200 é igual a 25 vezes 8 e, portanto, em potências de primos fica 5 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Sabendo esta fatorização, fica muito fácil calcular φ de n, sabendo que φ de n é uma função multiplicativa, ou seja, sempre que temos o produto de dois primos, φ de n é o produto desses fatores primos entre si. Ou seja, 5 ao quadrado é primo com 2 ao cubo, eu posso calcular φ de 200 como sendo φ de 25 vezes φ de 8, e por sua vez, φ de 25 é φ de 5 ao quadrado, e quando eu tenho a potência de um primo, eu sei que φ de uma potência de um primo, φ de p levantado a n é sempre p levantado a n menos p levantado a n menos 1, e portanto φ de 25 é 25 menos 5, e φ de 8 é 8 menos 4. E portanto dá 80, e portanto concluímos que qualquer potência, qualquer inteiro levantado a 80 é congruente com um módulo 200, desde que esse inteiro não seja múltiplo, não seja primo com 200. Ou seja, desde que seja primo com 200. E os números que são primos com 200 são aqueles que não são múltiplos nem de 2 nem de 5, que são os primos que estão na fatorização do 200. Portanto, voltando então ao algoritmo RSA, vamos descrevê-lo. Começamos por escolher um módulo base. O módulo base neste algoritmo vai ser sempre um produto de dois primos. N igual a P vezes Q. P e Q são primos. Muito grandes, da ordem também de centenas de algarismos ou milhares de algarismos. E então, quem souber esta fatorização do N, ou seja, P vezes Q, pode calcular facilmente o módulo expoente, que é φ de N, ou seja, P menos 1 vezes Q menos 1. Dada a propriedade multiplicativa que eu falei há bocado. No passo 1, o receptor da mensagem começa por escolher um número invertível módulo φ de N. E vamos chamar-lhe E, que significa que estamos a considerar um expoente de encriptação. No passo 2,
ele calcula, o receptor, sem dizer a ninguém, claro, calcula D, que é o inverso de E, módulo φ de N. E como sabe, φ de N pode usar, por exemplo, o algoritmo de Euclides estendido para calcular o D e apesar de φ de N ser um número muito grande, este cálculo não é muito difícil. Depois publica a chave de encriptação, que é o par N,E. No entanto, o D e o φ de N vão ser mantidos em segredo, porque basicamente o D e o φ de N só podem ser calculados quando se souber o P e o Q. E os dois primos iniciais são mantidos em segredo. E, portanto, vocês veem que eu posso saber o número N sem saber o P vezes Q, porque o que é difícil fazer computacionalmente é a fatorização. O produto não é difícil e os inversos, usando o algoritmo de Euclides, também não é difícil do ponto de vista computacional, mas a fatorização é um problema computacionalmente complicado quando estamos a lidar com números enormes. Ok, então, agora, o emissor, sabendo esta chave de encriptação, calcula a mensagem, ele tem uma mensagem que quer enviar, mensagem levantada e chama-lhe C. Esta é agora a mensagem codificada. Mais precisamente, C é M levantada módulo N. Como o emissor também sabe o N, em vez de fazer um número enorme, que é M levantada ainda mais enorme do que os anteriores, faz módulo N, não é? E envia essa mensagem codificada. A seguir, o receptor, que só ele sabe, em princípio, só ele que sabe o expoente D de criptação, calcula a mensagem codificada levantada D, que é naturalmente M levantada E levantada D, ou seja, M levantado ao produto D vezes D, e descobre precisamente o M. Porque fazendo o módulo N, este número vai ser congruente à mensagem original M. E isto é devido ao teorema de Euler, está bem? Portanto, basicamente, para vermos que C levantado a D vai ser congruente com M módulo N, precisamos provar que M levantado a E vezes D é congruente com M módulo N. E isto usa o teorema de Euler. Portanto, podemos enunciar desta forma o teorema mais importante do RSA. Consideramos dois números primos, muito grandes, consideramos o produto deles e consideramos o E e o D inversos um do outro, módulo φ de N. Então, qualquer inteiro levantado a E, levantado a D, ou seja, levantado a E vezes D, vai ser congruente com ele próprio, módulo N, desde que esse inteiro seja primo com o grande número N. E podemos, para simplificar, considerar que o X é menor que o mínimo de P e Q, e isso é sempre possível em geral, porque P e Q vão ser primos muito grandes. Então, a demonstração que esta congruência é válida, fazemos o seguinte: como sabemos que E e D são inversos um do outro, módulo φ de N, podemos escrever sempre E vezes D igual a 1 mais um múltiplo de φ de N, ou seja, um múltiplo K de φ de N. Então, x levantado a E vezes D vai ser x levantado a 1 mais K φ de N, que, multiplicando, não é, fica x vezes φ levantado a N, tudo levantado a K. Mas pelo teorema de Euler, se fizermos isto módulo N, não é? Fazendo isto módulo N, o que está aqui em parênteses vai ser módulo N. E, portanto, vemos que resolvemos o problema desta codificação desde que x seja primo com N. E, em particular, podemos ver que se x for primo com P e for primo com Q, então vai ser primo com N. Temos, então, este exemplo, por exemplo, dois primos pequenos, mas mesmo assim grandes o suficiente para perceber a complexidade deste algoritmo. Vamos considerar os primos de 61 e 53. Então, o N vai ser 3.233, P vezes Q, não é? E nós sabemos calcular o φ de N porque sabemos que 61 é primo e 53 é primo. Não é muito difícil de ver porque são primos pequenos. E então sabemos que φ de N vai ser 60 vezes 52, que dá 3.120. Vamos escolher este número. É claro que aqui esta escolha também acaba por ser, pode não ser imediata, mas em geral há muitos números que são primos com este, portanto são invertíveis
módulo φ de n, ou seja, tem que ser primos com 3120. Se escolhermos este número 661, vamos calcular então o seu inverso, módulo 3120, não é? E portanto estes números, tanto o D como o E, são invertíveis, módulo 3120, e o inverso do E vai ser 1501. Então, nós queremos receber uma mensagem, vamos dar ao João a nossa chave de encriptação, que é composta pelo número n e pelo expoente de encriptação, sem dizer o D ou o φ de n. O João então envia-nos a mensagem, por exemplo, que ele quer, que é 2762. Então, codificada, fazendo as contas, ele tem que fazer este número, levantado a 661, que é o expoente de encriptação, e vamos calcular, quer dizer, o João calcula, que não é muito difícil, usando, por exemplo, um programa que nós também disponibilizamos, vê que dá 78, módulo este número 3233, e nós, quando recebemos 78, o que é que fazemos? Fazemos 78 levantado à potência de decriptação, ou D, não é? E dá, pronto, um milagre, parece que é um milagre, volta a dar a mensagem inicial no módulo base. Recuperamos assim a mensagem M. Já agora eu quero salientar que, neste caso, realmente eu não usei esta condição. A mensagem que o João nos quis enviar não era menor do que o primo P ou o Q, mas naturalmente, como vocês veem pela demonstração, só precisamos de garantir que o X seja primo com o N.